Nós estamos dedicando as 14 primeiras mensagens nessa comunidade local, e essa de hoje é a sexta, inclusive. Sexta ou quinta? Agora me perdi. Me ajuda, que pastoral. É a quinta mensagem da série, né? Nós estamos entrando na quinta mensagem de uma série chamada Essência, onde nós estamos nos dedicando para trazer fundamentações do tipo de igreja que nós somos e queremos ser. Essas fundamentações, elas são bem representadas na igreja de Atos, na comunidade dos novos convertidos, que está bem descrita ali em Atos no capítulo de número 2, versos 42 a 47. Temos visto até aqui muitas das características e marcas que nós precisamos ter como igreja do Senhor. Não estamos aqui para criar uma igreja ao nosso molde. Estamos aqui para ser a igreja que Jesus espera que sejamos. Evidentemente, com uma linguagem específica, alcançar um povo específico que se reúne nesse lugar. E assim como os nossos irmãos em Cristo que pregaram o Evangelho e estão listados nas Escrituras, eles tiveram muita sabedoria para saber se conectar com diferentes povos, assim também nós seremos. Assim também nós queremos ser. Contudo, sem abrir mão de nenhum dos princípios da palavra de Deus. Por isso essa série, por isso essas 14 marcas para fundamentar a nossa conduta, o nosso fluir, o nosso agir como igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia pela quinta vez, quinta de 14. Lá em Atos, no capítulo de número 2, verso de número 42, a gente está lendo essa passagem aqui pouco a pouco. E agora, na quinta vez, nós avançamos um pouquinho mais para percebermos mais uma característica que aqui se encontra da igreja de Jesus que se reunia ali em Atos. Vamos lá, a Bíblia diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Pausa comigo até aqui. Nós adentramos agora no verso de número 43. Até agora, todas as 4 primeiras mensagens estavam fundamentadas em Atos 2, 42. E entrando no verso 43, nós vemos uma relação de 2 princípios muito importantes, 2 marcas fundamentais dessa igreja. Isto é, uma igreja em que em todos eles havia um profundo temor, e uma igreja também em que os apóstolos realizavam muitos sinais. Ou seja, era uma igreja que fluía no sobrenatural. Contudo, hoje, na quinta mensagem dessa série, nós nos dedicaremos para observar essa primeira marca nesse verso, a respeito do temor que eles tinham no Senhor. Porque é evidente que os sinais que acompanhavam a pregação do Evangelho eram também uma consequência dessa marca anteriormente citada. Um temor que eles tinham na presença do Senhor. E nessa manhã eu quero dedicar essa mensagem para poder conversar com você, refletir junto com você a respeito do que é este temor a Deus citado ali. A verdade é que ela tem várias marcas, ela tem várias citações desse temor em várias partes das Escrituras. A Bíblia está recheada dessa palavra. Mas é evidente que nem sempre nós sabemos a que Deus se refere na sua palavra quando ele diz temor. A verdade é que essa aplicação aparece de formas diferentes, em contextos diferentes, e tem significados diferentes. E a verdade é que muitos de nós, por não entendermos muito bem o que a Bíblia quer dizer com temor, pensamos coisas que realmente são aquilo que o Senhor deseja nos ensinar a respeito disso. E eu quero te perguntar nessa manhã, quando você pensa em temor, o que passa na sua cabeça? Faça uma reflexão rápida, enquanto eu tomo um gole de água. Quando você pensa em temor, que imagem vem na sua cabeça? Que palavra vem na sua cabeça que correlaciona com essa? A verdade é que, quando ouvimos a palavra temor, quase sempre nós associamos a algo negativo. A maioria de nós pensamos em medo, em pavor diante de algo ameaçador. E quando nós abrimos a Bíblia nós vemos aqui, inclusive em Atos do capítulo 2, que esse temor é uma marca dessa igreja. Então, se o temor é tão essencial para eles, ele precisa ser bem compreendido por nós, sim ou não? Atos descreve que neles havia um profundo temor. Eu acho muito interessante a gente pensar nisso. Não é apenas um temor qualquer, não é apenas um temor subjetivo, é um
um temor em profundidade, é um profundo temor. E fica o questionamento, antes da gente entender sobre isso, será que Deus consegue olhar para nós e perceber que em nós existe também um profundo temor? Será que nós podemos dizer o mesmo ao nosso respeito? Será que as nossas reuniões, as nossas vidas possuem essa marca? Afinal, o que é o temor do Senhor? Provérbios, no capítulo 1, versículo de número 7, a Bíblia declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Também Provérbios, agora no capítulo de número 13, verso 13, a Bíblia diz na NAA que quem despreza a palavra terá de pagar por isso. Mas o que teme o mandamento será recompensado. Meus irmãos, na intenção de trazer uma breve definição e desse conceito, existem ao menos 4 diferentes aplicações dessa palavra nas Escrituras, que dão diferentes sentidos teológicos, dependendo do uso dela. Contudo, quando aplicável em relação a Deus, essa palavra refere-se a um temor santo. É um tipo de temor específico, é um temor proporcionado a nós pelo próprio Deus, que capacita os homens a reverenciarem a autoridade de Deus e a obedecerem os seus mandamentos. É um profundo respeito gerado no espírito de todo aquele que crê no Senhor. Se um dia você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se um dia o verdadeiro evangelho foi apresentado a você, e você teve a oportunidade de ir crendo em Jesus, entregando a sua vida a Ele, de ter um encontro com o Espírito Santo de Deus que veio habitar dentro de você, existe uma obra que este Espírito tem feito no seu interior. A presença de Deus, quando ela passa a coabitar junto com o seu espírito no seu interior, gera esse temor. Você sabia que, por exemplo, não tem como você pedir licença para o Espírito Santo para você pecar? Porque o Espírito Santo está junto contigo a todo momento. A promessa de Deus é que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então não dá para você falar, Espírito Santo, dá licença um pouquinho, você pode sair de mim um pouquinho. Não, porque Ele veio te selar. E este é o penhor da salvação. Você não quer que o Espírito Santo te deixe nem por um momento. Então, aquele constrangimento ou aquela ciência, aquela percepção de desagradar a Deus quando você não corresponde aos seus mandamentos, é gerado pelo Espírito Santo. E eu e você devemos ser gratos a isso. Porque é o temor do Senhor que nos preserva, que nos guarda, que nos traz a consciência de que esse Deus é digno de ser honrado, reverenciado, respeitado e obedecido. Eu quero apenas te dar uma breve explicação, porém, diferenciando este temor do que muitos pensam ser, que é o medo. Temer não é ter medo. E deixa eu te explicar a diferença desses dois conceitos. Nessa semana eu estava numa reunião de pastores, num evento de pastores, e o Gabriel Zaidan foi me acompanhar. E aí terminou a reunião, a gente precisava pegar um Uber para voltar para casa, e era final do dia lá no Morumbi, a gente não conseguia pegar um Uber. A gente ficou, sei lá, quase 1 hora tentando pedir o Uber e não encontrávamos. E era uma viagem longa, né? Era um pouco mais de 1 hora, mais ou menos, para voltar para casa. Aí a gente teve uma ideia, a gente estava com fome, a gente estava assim, o dia inteiro lá. A gente pensou assim, cara, vamos fazer o seguinte, e se a gente tentar pedir um Uber para algum lugar mais perto, para a gente comer, e aí a gente deixa o trânsito passar, depois a gente pega um outro Uber e vai para casa. Brilhante ideia. Falei, deixa eu falar com a minha esposa. Linda, então, tá acontecendo isso aqui? O que você acha? Tudo bem se a gente sair para jantar agora? Como é que tá aí com o aluno em casa? Tudo ok? Não, vai. Maravilha. Cara, Uber, Shopping Morumbi, eu e o Zaidan. Vamos procurar algum lugar para comer. Chegamos lá, aonde que a gente vai comer? E eu olho para um lugar, olho para o outro, aí o Zaidan, cara, tem aqui. Estava na minha frente o restaurante favorito da minha esposa. Eu gosto muito dele também. E aí eu olhei bem assim,
Falei, cara, vamos aqui. No restaurante favorito dela. Sento para comer. É importante, ela não estava lá, ela estava em casa. Eu sento para comer. E aí a gente começa a conversar. E aí no meio da conversa, me veio uma aflição. E eu falei para ele assim, falei, cara, tomara que a Mari não me pergunte onde a gente foi jantar. Quem é casado sabe, você comer no lugar que a sua esposa gosta, sem ela, é uma sentença de morte quase. Tem consequências seríssimas. Quem é casado sabe, se você come no lugar que a sua esposa gosta sem ela junto, você ativa nela ira. Você ativa um espírito de inveja e tudo quanto é desgraça. Complicado. E aí aquela comida começou a descer diferente, sabe? Aí, gente, eu cheguei em casa. Ela estava dormindo. Aí eu, obrigado, Senhor. Durmo, no outro dia acordo. Pela manhã a gente está conversando. Aí o Senhor, não lembre ela. Não lembre ela de perguntar isso. E aí eu estava na cozinha mexendo em umas coisas, ela estava na sala. E aí ela pergunta assim para mim, e aí, onde é que vocês foram comer ontem? Pra que essa pergunta, gente? Já passaram tantas horas, tinha tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer em casa. Aí eu fingi que não escutei. Comecei a mexer no armário, fazer umas coisas ali. E aí ela perguntou de novo, e aí, onde é que vocês jantaram ontem? Parece que ela sabia. Aí eu, então, a gente foi lá em tal restaurante, aí ela, silêncio. Irmão, e esse momento do silêncio, ele é problemático, porque assim, é uma fração de segundos que você tem uma aflição até que a pessoa seja guiada pelo Espírito Santo e submeta ao fruto do Espírito. Só que nesse intervalo de tempo, a gente fica com medo do que pode acontecer. Eu olhei assim, ela estava meio longe, né? Aí eu falei, acho que é um bom lugar para falar. Depois do silêncio, eu só ouvi uma palavra que valeu mais do que um tapa na minha cara. Foi assim, traidor. Aí eu tentei devolver de uma forma reflexiva, né? Eu falei pra ela, você acha ruim que eu coma num lugar bom? Aí ela, não. Com aquele veneno escorrendo, sabe? Eu sei que eu fiquei devendo, embora a situação tenha fechado ali. Vamos lá, a conta vai chegar. Mas onde entra o temor e o medo aqui? Meu irmão, por que eu temo o Senhor? Eu não iria mentir se ela perguntasse. Porque eu temo o Senhor, eu tenho um profundo respeito pelos seus mandamentos. Eu sabia que se ela me perguntasse, eu diria a verdade. Eu teria que dizer a verdade. Mas porque eu tenho medo dela. Eu preferia que ela não me perguntasse. Tá cortando o som? Vocês estão me ouvindo? Quer que troque? Som. Vocês entenderam? Pelo meu profundo temor ao Senhor, eu não iria mentir. Mas pelo meu medo dela, eu preferia que ela não perguntasse. De diferentes modos, esses conceitos, eles são aplicáveis na nossa vida. Nós, enquanto pregadores do Evangelho de Cristo Jesus, nós não pregamos a Cristo pelo medo. Porque o medo, ele produz um resultado inverso do que a relação com Cristo nos propõe. O medo, ele propõe para nós uma repulsa do objeto de medo. Se você tem medo de Deus, por exemplo, você vai ter dificuldade de desejar a volta de Cristo. Você vai ter medo da volta de Cristo. Agora, se você tem temor a Deus, você vai ter precaução nas suas escolhas. Você vai ter também segurança de estar em Cristo, mas também terá desejo pela presença dele e pela volta dele. Então, o medo ele produz aflição, o medo ele produz repulsa, o temor ele nos dá segurança, o temor ele nos dá senso de responsabilidade. Se você é pai, você sabe que depois que você
teve o seu filho, você precisa ter mais cuidado com a sua vida, né? Depois que eu me tornei pai, eu comecei a ter algumas precauções que antes eu não tinha na mesma medida. Se você é pai, por exemplo, certamente se antes você acelerava demais no carro, agora você tem uma cautela maior. Se não tem, deveria ter. Você tem quem sustentar. Tá entendendo onde que eu tô chegando aqui? Então, esse é um tipo de temor que nós temos, que nos dá precaução com as escolhas da vida. Agora, esse temor do Senhor, ele é um temor santo, ele é um temor superior. E ele é um temor gerado num lugar de amor. A Bíblia diz que as manifestações da bondade de Deus visam nos levar ao arrependimento. Então, o nosso arrependimento é um resultado de um encontro com a bondade. Eu não me esforço para obedecer a um Deus simplesmente porque ele é um Deus que me causa medo. Eu tenho precaução na minha conduta porque eu sei que esse Deus me ama ao ponto de ter entregado o seu próprio filho para morrer por mim. E se Cristo Jesus morreu para que eu caminhasse de forma livre nessa terra, a minha vida não pode continuar a mesma depois que eu tive um encontro com ele. Eu prestarei contas da verdade que me alcançou e da minha conduta uma vez que eu me tornei livre em Cristo Jesus. Porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. E uma vez que eu fui tornado livre em Cristo, a Bíblia diz que então eu não devo voltar a me subjugar a um jugo de escravidão do pecado. Entende esse paralelo? Agora, nesse lugar de amor, nesse lugar da compreensão do temor a Deus, esse lugar de entender o quanto Deus nos ama, nós também somos livres de todo medo. Então, se quando você pensa em temer a Deus, você tem aflição e medo das consequências, e isso conduz as suas condutas na terra, você precisa ter essa perspectiva redimida. Porque essa vai só te levar até um certo ponto. Até o ponto de você compreender que por si mesmo você não é capaz de viver a sua vida de forma agradável a Deus, sem uma dependência em conduta do Espírito Santo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. No perfeito amor não existe medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se falta-nos temor, ou se temos medo da presença, ou se temos medo e se obedecemos o que obedecemos só por medo, só por tentar seguir uma lista de condutas e uma lista de regras, meu irmão, você não está aperfeiçoado no amor de Deus. Este temor, ele vai produzir em nós pelo menos 3 coisas. Número 1, reverência. Se você está anotando, anote isso. O temor, ele produz reverência em nós. Moisés entendeu isso quando, diante da sarça ardente, ele ouviu a voz de Deus dizendo: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. O temor levou Moisés a uma postura de reverência. Ele não podia permanecer da mesma forma na presença desse Deus que é santo. Um exemplo para você. Meu pai é um homem muito sábio, muito amável. E é um homem também a qual a sua postura pede respeito. Não sei como foi a sua relação com seu pai, mas a fim de exemplificar, tem coisas que eu sei que desagradam meu pai. Tem coisas que na presença dele eu não faço, não por ser errado, mas porque eu sei que desagradam ele. E porque eu tenho uma profunda reverência pelo meu pai, e existe um tipo de temor que é o temor dos homens. Essa é uma das aplicações para essa palavra. É um profundo respeito e consideração pelos homens. Porque eu tenho um profundo respeito e consideração pelo meu pai, tem coisas que na presença dele eu não faço. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Da mesma forma, quando temos a consciência da presença de Deus em nós, e em nosso meio como igreja, isso precisa moldar a forma como nós nos comportamos.
Quando você se lembra de que você não é abandonado pelo Espírito Santo em nenhum instante, a presença dele, ainda que não haja ninguém perto de você, é suficiente para que você tenha reverência. Não é para que ninguém mais saiba. Se o Espírito Santo está junto com você, a pessoa mais importante está sabendo de tudo que você está fazendo. A presença dele é suficiente para moldar em você uma postura de reverência. A presença de Deus veio habitar em nós. Meus irmãos, naquele tempo de Moisés, naquele tempo de travessia, desde a libertação do cativeiro no Egito até a entrada na terra de Canaã, o povo ali estava sendo conduzido por Deus no deserto e os métodos de adoração, a liturgia de culto, ela era muito diferente da que nós temos hoje. Isso porque era uma aliança diferente. A presença de Deus, ela vinha momentaneamente lá dentro do Santo dos Santos, na Arca da Aliança, existia toda uma liturgia, uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava naquele lugar para ele poder fazer um sacrifício pelos pecados do povo, para encobrir momentaneamente o pecado daquele povo. Aquele era um prelúdio de Cristo, que viria fazer um sacrifício santo, perfeito e eterno, para que eu e você agora não tivéssemos apenas a presença de Deus uma vez ao ano, para perdoar os nossos pecados, ainda que de forma imperfeita. Deus sacrificou Cristo Jesus como o Cordeiro Santo de Deus para que você não fosse desamparado por essa presença nem um segundo sequer. Então, se você é cheio do Espírito Santo, se você creu e confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você tem a presença de Deus habitando em você. Você é uma arca da nova aliança. Isso é suficiente para que você tenha reverência. Então, Jesus, ele não pode ser apenas um cara legal para você. Jesus, ele é digno da sua reverência, Jesus é digno da sua honra, ele é digno da sua postura, até mesmo quando não tem ninguém te vendo. Jesus, ele é o seu melhor amigo, ele tem que ser, mas Jesus não é o seu amigo da escola. A Cristo você deve reverência, porque além de ser o seu amigo, ele é o seu Senhor. E porque ele é o seu Senhor, você também deve a ele temor e obediência. Uma igreja que perde a reverência, perde o senso da presença de Deus. E aí o culto vira só um espetáculo. O culto vira só mais um compromisso na sua agenda, que não tem problema você faltar quando acontece um churrasco de aniversário do cachorro do seu amigo. Porque você considera a presença de Deus em você, você também considera a presença santa de Deus por meio da sua igreja, e você obedece aos seus mandamentos e aos seus preceitos, inclusive o de não deixar de se reunir como igreja. O quê? Qual frase? Uma igreja que perde a reverência, perde o senso da presença de Deus. E quando uma igreja perde a reverência pela presença, a palavra deixa de ser palavra do Senhor, para apenas ser um discurso humano. Mas o temor do Senhor nos convoca a reconhecermos que Deus está no meio do seu povo. Se você trata Jesus apenas como um colega, como um cara gente boa, como seu parça, sem reverência, sem temor, sem obediência, você não está lidando com o verdadeiro Cristo das Escrituras. O Jesus das Escrituras é amor. Ele deseja desenvolver um relacionamento contigo ao ponto de tê-lo como amigo. Mas não se esqueça que Ele é Senhor. O nosso Deus, Ele também é fogo consumidor. Jesus, ele é o rei que julgará a terra e se assentará no trono de Davi para governar sobre ela. Ah, meus irmãos, ele é digno de toda a honra, de toda a glória e da nossa reverência também. Então, uma das coisas que o temor produz é essa reverência na presença. Outra coisa que o temor produz em nós é a obediência. Como já dito, mas correlacionando ela com a reverência. Porque o temor, ele não para numa reverência interior. Talvez você pode até tê-la no discurso, mas se você realmente a tem,
ela se manifesta em obediência prática. Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13, nos lembra: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Repare a palavra fazendo um atrelamento direto do temor com obediência. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Temer a Deus significa levar a sério a sua palavra e submeter a ela as nossas escolhas. Abraão é um grande exemplo disso. Abraão, ele está agora com o fruto da promessa em suas mãos. 25 anos depois de Deus ter dito: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela. Abraão, eu vou enviar sobre você, eu vou dar a você uma promessa, a qual, a partir dela, eu abençoarei todas as nações da terra. A promessa havia sido liberada. Ela demora 25 anos para se cumprir. Quando finalmente Abraão, já em sua velhice, de forma miraculosa, recebe Isaac. Deus pede Isaac como sacrifício. Talvez Abraão tivesse muitos motivos naturais para questionar a Deus. Como é que você me promete um filho? Como é que você diz que a partir deste filho o Senhor abençoaria todas as nações da terra? E agora que ele vem, você me pede ele como sacrifício? Abraão tinha muitos motivos naturais para estar irado. E talvez até esteve. A Bíblia não diz isso de forma clara. Mas Abraão, acima de tudo, como um homem de fé, também era um homem de obediência. Por reverência à presença e também aos mandamentos do Senhor, Abraão ouve atentamente a voz de Deus e sobe o monte para sacrificar Isaac. Só que quando ele levanta a faca para sacrificar o menino, a Bíblia diz que um anjo do Senhor aparece na figura de Deus e diz: Abraão, não faça isso com o menino. A Bíblia diz que agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Meus irmãos. Repara que Deus, ele queria muito mais do que Isaac. A verdade é que Deus queria o coração de Abraão. Ele queria o Abraão temente a ele. Ele levanta a faca e na hora do sacrifício, o anjo para a cena para dizer: não precisa mais. Eu já entendi que você me teme. Talvez, irmãos, Abraão pudesse até ter essa referência no seu discurso, mas não seria suficiente se ela não se manifestasse em obediência. Mas porque Abraão estava disposto a obedecer, tanto quanto convicto que Deus seria capaz de ressuscitar o menino, se fosse o caso, Deus pôde identificar o coração de Abraão. E essa é uma reflexão pessoal que nós precisamos ter. Obedecer é não se curvar à Babilônia. Olhe para a história de Daniel, olhe para Sadraque, Mesaque e Abednego. Obedecer não é se isolar do mundo. O que Deus requer de nós não é um isolamento social, assim como fizeram os monges no terceiro século, que para viver uma vida em santidade, com a justificativa de viver uma vida em santidade, eles se isolaram da sociedade e falaram: vamos ficar aqui isolado, porque aqui a gente preserva os mandamentos do Senhor. Não. Deus nunca pediu para que eles fizessem isso. Obedecer não é se isolar. Obedecer é estar no mundo, levando luz ao mundo, sem que sejamos corrompidos por ele. Mais um exemplo para você. Nós moramos no Rio de Janeiro antes de mudar para São Paulo. Já estávamos em missão lá antes de chegarmos para a missão aqui. E no nosso trabalho missionário, através da Igreja United lá no Rio de Janeiro, nós fazíamos muitas ações em favelas no Rio, em comunidades no Rio. E nós íamos até essas comunidades e dávamos apoio a instituições que já atuavam dentro dessas comunidades. Era frequente para nós estarmos em alguma comunidade da Zona Norte do Rio ou na Zona Oeste, na Cidade de Deus. Certa vez eu fiz um percurso de 5 quilômetros dentro da Cidade de Deus com um pastor que tinha uma comunidade lá dentro. Então conheci muitos detalhes lá, ele era um homem muito respeitado lá dentro. E é interessante que eu percebi, de certa forma, uma cultura que fazia parte das facções criminosas de maneira geral e dos traficantes que lá dentro estavam.
eu conversei com vários deles, e eu percebia neles uma suposta reverência a Deus. Eles respeitavam muito, inclusive, os homens de Deus. Se você entrar numa comunidade lá, por exemplo, com a Bíblia na mão, evidentemente não vá sozinho, mas se você entrar com a Bíblia na mão, as pessoas vão te respeitar. Elas vão olhar para você e respeitar a palavra que você carrega. E a princípio eu comecei a refletir nisso, a tentar entender isso, a ter uma compreensão cultural disso, mas também pela palavra. Um dia eu me lembro que a gente estava atravessando um momento um pouco tenso ali, numa das comunidades que a gente estava. Tinha tido um conflito lá dentro da comunidade no dia anterior, uma outra facção tentou invadir, e tinha morrido algumas pessoas da facção que lá ocupava o espaço, enfim. E eles estavam todos em seus postos armados, e eu passei por um deles e o menino estava lendo a Bíblia, mas com uma arma amarrada, pronta para matar alguém, compactuando com venda de drogas, com a prisão que as pessoas entram neste mundo, com a destruição de famílias, enfim. Eu oro que o Senhor tenha misericórdia, que possa trazer a ele a revelação daquilo que ele estava lendo. Mas o que eu posso observar de fora é que aquilo que ele estava lendo ainda não tinha gerado essa reverência que gera a obediência. Porque eu percebi que as pessoas têm um senso de reverência a Deus, mas não é esta reverência que produz obediência. É uma certa reverência que é fruto de medo. Eu sei que se eu tocar no ungido do Senhor, algo de ruim vai acontecer comigo. Talvez você já deve ter escutado notícias de bandidos que, ao perceberem que estavam assaltando um homem de Deus, de deixarem a ação pelo meio e de irem embora. Muitos deles têm este medo. Mas percebe que o medo não é suficiente? Percebe que o Senhor espera de nós não é apenas este medo à distância, mas é uma reverência pela presença que você tem consciência que está em você, por alguém que está perto. E está perto porque Ele é bom, porque Ele te ama, porque Ele morreu por você em Cristo. Mas uma terceira e última coisa que eu quero dizer para você que o temor produz em nós é o que a palavra diz também a respeito da dependência. O temor, ele produz reverência, o temor produz obediência e o temor também produz dependência. Salmo no capítulo 115, verso de número 11, a Bíblia diz: vocês que temem ao Senhor, confiem nele. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Aleluia. Vamos mais uma vez. Vocês que temem ao Senhor, confiem nele. Temer a Deus também é reconhecer a nossa limitação e confiar que somente Ele é a nossa fonte plena de proteção e provisão. Davi, diante de Golias, é um exemplo vivo disso, meus irmãos. Todos confiavam em espadas e armaduras. Golias confiava no seu tamanho. Durante dias ele estava lá, ameaçando o exército de Deus. Ninguém se levantava contra ele. Mas Davi declarou: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Davi temia a Deus mais do que temia o gigante. E essa confiança dependente no Senhor foi um marco da sua vitória. Assim como uma criança depende do pai para comer, para se proteger, para viver, nós, meus irmãos, precisamos também depender de Deus em tudo. O contrário do temor, isso significa dizer que também é uma autossuficiência. Porque se você teme verdadeiramente o Senhor, você sabe que você precisa dele para viver todos os seus dias. Você precisa dele para respirar o ar que você está respirando agora. Um estalar de dedos do Senhor roubaria todo o ar dessa terra se ele quisesse. Mas porque ele é bom e ele tem um propósito na sua vida, ele não apenas te mantém vivo, mas ele te trouxe aqui para escutar essa palavra. Para que a consciência da presença, para que a necessidade da reverência, da obediência, mas também da dependência,
seja aumentada na sua consciência. Que você saia daqui nessa manhã com a consciência de todas essas coisas, mas também convicto de que depender do Senhor é estar num lugar mais seguro que você poderia estar. Convicto de que depender do Senhor é a decisão mais acertada de todos os seus dias. Quando Pedro está diante de Jesus, naquela travessia, Jesus vem em alto mar e diga: Pedro, sou eu, venha. Pedro ali precisava decidir, obedecer à ordem do Senhor e também depender do Senhor para pisar sobre as águas. E naquele momento, naquela fração de segundos em que Pedro precisa decidir, será que eu saio do barco? Será que eu saio da minha zona de segurança? Será? A voz do Senhor, a palavra de Deus, a ordem de Cristo Jesus, falou mais alto. Porque esta também o pôs num lugar de, já que é você que está falando, eu vou. Pedro, meus irmãos, mais do que caminhou sobre as águas, isso foi só uma consequência. Pedro caminhou sobre a palavra de Jesus. Vem. Se não houvesse uma palavra, ele estava cometendo a maior loucura da sua vida. Mas porque existia uma palavra, Pedro estava mais seguro fora do barco do que dentro dele. Talvez, assim como nesse exemplo, você pense que o lugar de segurança para se estar é onde você pensa estar confortável. É onde você, dentro do seu barco, entende que se o vento bater para cá, eu viro a vela para lá. Se acontecer algo nesse sentido, eu faço isso. Se o perigo for esse, a minha ação é essa. Mas quando Jesus te chama para caminhar sobre as águas, o lugar mais seguro passa a ser sobre a direção dele. Ah, mas é tão difícil abandonar o nosso barco. E eu vou dizer para você que, muitas vezes, em meio à missão que Jesus nos chamou a cumprir como família, eu sou pego nesse pensamento do tipo, será que talvez não é melhor eu elaborar um plano de fuga? E se der errado? Meu irmão, eu tô com a minha família longe da nossa terra natal há um pouco mais de 5 anos, já me perdi na conta, quase 6 anos. E minha filha nasceu já aqui em São Paulo. Ela é criada longe dos avós, dos únicos avós que são os meus pais, por sinal, porque os pais da minha esposa faleceram. Eu vejo nos olhos dos meus pais, todos os dias, eles desejando estar mais próximo dela, estarem mais perto da minha filha. Existem coisas que a gente lida na missão que não lidaríamos. Existem problemas que nós temos que não teríamos se tivéssemos decidido ficar. E sabe que eu nem estou falando para você sobre pecado ou não pecado. Não é nem sobre o certo e o errado no ponto de vista moral. Eu estou falando sobre um nível de dependência que nós somos chamados a viver quando decidimos também obedecer aos mandamentos do Senhor. Quando o Senhor falou conosco, saia, vão para o Rio de Janeiro e depois vão para São Paulo, Ele não está chamando para eu fazer os meus planos e confiar em mim mesmo. Ele está me chamando para confiar nele e depender dele. E porque eu tenho o temor do Senhor, a minha resposta a ele é correspondente ao seu chamado, porque eu não quero chegar um dia diante dele, e não por culpa, e não por medo, mas por constrangimento mesmo. Eu não quero chegar um dia diante dele e só quando estiver lá perceber que era tudo real. Eu não quero apresentar para ele os meus próprios planos. Eu quero ouvir dele, servo bom e fiel. Eu quero ter sido fiel com aquilo que ele me chamou a fazer. Ah, meu irmão, Jesus não veio, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo para a gente viver uma vida que a gente poderia viver sem ele. Você foi criado por Deus. Ainda que sem Cristo existe uma capacitação divina sobre você. Você tem capacidade de fazer bons planos para si, só que os seus planos são incomparáveis aos planos do Senhor. E esses planos do Senhor, revelados pela presença do Espírito para aqueles que estão em Cristo Jesus, precisam ser temíveis por nós. Precisam ser temidos por nós. Precisam ser correspondidos por nós.
não num lugar de medo, não num lugar de culpa, mas num lugar de reverência. Vai passar tão rápido. Em breve nós estaremos com Ele. E nenhum sofrimento momentâneo se compara à glória eterna. Nada que eu possa juntar de coisas boas nessa terra se compara à boa e inigualável presença dEle. A glória dos céus não pode ser trocada pelas coisas terrenas. Não troque, meus irmãos. Tenha temor do Senhor, ao ponto também de corresponder e obedecer às direções dEle para a sua vida. Então, o temor do Senhor, resumidamente, é uma postura dos filhos na presença do Pai. Eu não sei se você teve um pai presente, eu não sei se você foi criado e educado pelo seu pai, mas como um pai que está nos céus, como um pai que é um pai supremo, como um pai que é, inclusive, muito superior, infinitamente superior ao seu pai terreno, ele também exige de nós reverência, reconhecendo a sua santidade, obediência para nos submetermos à sua palavra e também dependência para confiarmos em seu cuidado e a sua proteção. A igreja de Atos vivia assim. É por isso que eles experimentavam de tanto poder, de tanta glória, de tanta manifestação sobrenatural da presença de Deus. E essa casa é uma casa que vai ter essa marca de temor. Eu quero convidar você a sempre que você chegar aqui nesse lugar, a você se lembrar que você está prestando um culto ao Senhor. Esse é um lugar familiar, é um lugar que nós nos relacionamos como irmãos. Nós já falamos aqui da marca da comunhão dos irmãos da igreja. E essa é uma igreja familiar. Inclusive, uma igreja que se reúne em casas, e nós estamos muito desejosos em muito em breve abrirmos os nossos youth groups. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas é uma igreja familiar, só que essa família é a família de Deus. Com todo respeito à sua família de formação, os critérios, os costumes, as diretrizes dessa família podem ser diferentes das suas. Então, essa é uma casa, é um lar, mas essa casa não é a casa da mãe Joana. É a casa da família de Deus. E na casa da família de Deus, Deus é quem dá a ordem. É Ele quem diz como o povo santo deve se comportar. E acima de tudo, esse comportamento deve resultar em reverência, obediência e dependência. Mas não apenas aqui. Eu trago este exemplo apenas para que neste lugar onde a reunião dos santos está acontecendo, e você pode ouvir a palavra sendo pregada, você pode ver o Cristo revelado no seu irmão, né? A presença de Deus ela se torna palpável quando a gente está com o outro. Porque o Deus que habita em mim habita no outro, e habitando no outro ele se manifesta para mim também. Amém? Então, a partir desse lugar onde a consciência da presença naturalmente é mais evidente, nós precisamos ser ensinados. Mas para sairmos daqui com a mesma consciência, o Espírito Santo não te abandona. Tudo isso que nós estamos falando é porque outrora, antes disso, houve uma obra sobrenatural, uma obra de amor, uma obra incomparável, uma obra que nos deu a oportunidade de sermos chamados de filhos. Tudo que estamos falando aqui não faria sentido algum se Cristo Jesus não tivesse sido sacrificado. Mas porque Ele morreu em nosso lugar, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, porque Deus é tão bom ao ponto de entregar o seu Filho, de entregar Cristo Jesus para trocar de lugar conosco na cruz, para morrer por nós, para levar sobre nós o castigo que nos trouxe a paz. Agora nós podemos olhar para Ele e falar: esse Deus é tão bom, esse Deus é tão maravilhoso, porque além de ter feito isso, me deu a dádiva de crer no Filho unigênito de Deus. Agora, se Jesus é Deus e Ele deu a sua vida por mim, quem somos nós para não fazermos o mesmo e darmos a nossa vida a Ele todos os dias?